largo de estos años. Bueno, tenía muchas más cosas para comentar, pero... Muito obrigado, Vanessa. Você terá oportunidade de comentar a partir da formulação de perguntas e questionamentos dos senhores parlamentares. Deputado Ivan Valente, o senhor tem prioridade de fazer uso da palavra em função do requerimento apresentado dos convites do Dr. Igor e Dr. Gilberto, por favor. Bom, presidente, eu vou falar, também tinha me inscrito para... Eu tinha me inscrito para falar normalmente, né? Então eu só queria começar falando o seguinte. A Comissão de Relações Exteriores aprovou aqui em poucos dias, acho que uns 10 ou 15 requerimentos sobre a Venezuela. Saber de tudo sobre a Venezuela. Abreu e Lima, sobre não sei o quê, sobre a UIPEA, sobre a... E se fez muita agitação. É interessante porque não condiz com o clima que hoje. Quando nós fizemos a proposta do debate, né, nós falamos o seguinte: é preciso conhecer a realidade da Venezuela, né, debater os pontos de vista, entender que existe luta de classes na Venezuela, como em qualquer lugar do mundo, né, que é uma sociedade polarizada, porque tem disputa de poder e porque tem disputa de projeto. O que foi inaugurado na Venezuela, em 99, é uma transformação latino-americana. A nossa jornalista, Vanessa, inclusive, colocou que cada dia passa algo, em espanhol, certo? Ou seja, alguma coisa cambiou lá, e cambiou mesmo. Cambiou mesmo. E depois eu vou pedir que os nossos debatedores e os nossos jornalistas também coloquem o que era a PDVSA antes, o que é a PDVSA, para que ela servia antes, onde ia a renda petroleira antes do chavismo e como vai agora. Essa é uma pergunta-chave para quem tem 90% no rendimento. Né? E quanto era gasto em Miami por uma classe média desse tamanho, reacionária, americanófila, consumista, enquanto a Venezuela era degradada embaixo aos milhões de pobres excluídos. Então, a primeira pergunta é essa, então, alguma coisa mudou na Venezuela. Segunda pergunta, eu queria perguntar à Vanessa e aos nossos jornalistas, você como uma pessoa da mídia, dos meios, de los meios, assistiu ao documentário A Revolução Não Será Televisionada, feita por documentaristas, pode me ajudar? Irlandeses. Você como jornalista assistiu esse documentário sobre o golpe de Estado na Venezuela? Sim, já visto? Em 2012, em que as cenas são forjadas, e o golpe de Estado dentro do Palácio Miraflores, com Carmona e seus golpistas permanecendo 2 dias lá. Viste este documentário? Sim. Que comentasse a elite venezuelana, o que queria com o apoio do governo norte-americano. Né? Então, óbvio que algo mudou em Venezuela. Acho que não é possível traduzir, né? Porque não tem um tradutor. Né? Então eu queria colocar, é ruim, né? Mas eu não vou ficar nisso, eu vou falar para a televisão e para os nossos debatedores e para os parlamentares. Eu queria colocar aqui o seguinte, aquilo era um golpe de Estado contra a democracia na Venezuela. O Chávez também, como militar, deu um golpe lá atrás, em 92. E depois, inclusive, se penitenciou e organizou um movimento social popular, só que ele tinha outras razões para chegar ao poder, que depois ele explicitou. Ele explicitou de outra forma, e passando de lado. O lado que ele passou, o lado dos de baixo,
o lado dos pobres. Entende? E isso é uma opção. Isso não impede que qualquer governo cometa erros, né? Na rota, inclusive num país em que os partidos políticos eram pouco consistentes, né? Não existia, não há uma democracia na Venezuela consistente, parlamentar e assim por diante. Então, quando se fala em incerteza, né, eu diria que é óbvio, porque como há muito interesse em jogo, né, e eu acho que o que irradia da Venezuela para a América Latina, e particularmente para o protagonismo popular, para a democratização dos meios de comunicação de massa e o enfrentamento de um problema crucial, que inclusive países que não têm nada de revolucionários, como a Argentina, fez a lei de meios, agora aprovada na Argentina, em que o Grupo Clarim passou de 250 emissoras para 10% delas. Isso é apenas democratização dos meios de comunicação de massa. Então, é óbvio que... Pode concluindo, deputado? Só posso, mas a palavra tem muito pouco tempo, você vai dar tempo igual para todo mundo, mas eu sou proponente, né? Eu tenho um pouquinho a mais, não tem? Pelo regimento? Já tem 6 minutos que o senhor está falando. Então, deixa eu só complementar, dizer o seguinte, aqui o professor Igor, o professor Maringoni colocaram uma questão essencial, e que eu acho assim, o seguinte, por que nós queríamos fazer esse debate, por que era necessário conhecer a situação da Venezuela, e por que falar em 42 mortos, como a nossa jornalista colocou, quer dizer, 42 venezuelanos, mas quando nós falamos que 3/4 estavam do lado de cá, isso não é explicitado na mídia internacional, controlado pelas grandes agências de notícias, controladas pelo imperialismo norte-americano e outros. Tá certo? Quer dizer, quem perdeu, quem sofreu, não foi mais os lados dos manifestantes, é mais. E eu acho o seguinte, os nossos, eu diria que a deputada Maria Corina, ao deixar o PSDB a pé aqui hoje, né, praticou uma injustiça. Sinceramente, ela não podia fazer isso com vocês. Depois de tudo que vocês fizeram, passear com ela aí pelo Congresso, pelo plenário, bater palma, bater foto na mídia, quando chegou na hora de bater posições políticas, ela fugiu do debate, largou todo mundo a pé aqui, entende? Para continuar querendo palanque apenas. Quer dizer, então é evidente que o debate sobre a Venezuela, com a tranquilidade com que ele foi feito aqui, e com os dados, com os fatos, com os números, e querendo que o povo brasileiro continue amigo do povo venezuelano, eu quero só lembrar, finalizando, presidente, que nós lutamos anos a fio aqui pela entrada da Venezuela no Mercosul, certo? E foi barrado por alguns parlamentares e partidos aqui. No entanto, isso era um desejo não só dos povos que querem uma integração, mas particularmente até dos empresários, que a balança comercial brasileira é super positiva para o Brasil. Nós sabemos disso, né? Então, o problema é luta ideológica contra um sistema que faz escolha pelos de baixo. Pode cometer erros, é sabotado, porque essa escassez toda, depois também peço aos nossos debatedores que aprofundem a questão da escassez, que é muito explorada, né, nos meios de comunicação. Eu não tenho tempo para falar aqui agora, mas nossos debatedores poderiam depois falar sobre a escassez, quem controla essa situação, e por que a situação da Venezuela não é tão catastrófica como foi colocado, como é colocado nos meios de comunicação, como se estivesse desmoronando, né? Bom, fale da dívida pública da Venezuela. A nossa é quase 3 trilhões de reais de dívida pública. E nós gastamos 42% do orçamento pagando juros, amortização e rolagem. E vocês poderiam também aprofundar essa questão sobre a economia da Venezuela, fora a democracia. E eu acho o seguinte, finalizo com isso. Acho que o maior elemento para provar que existe uma democracia na Venezuela é o sistema que foi estabelecido. Aí a direita lá errou o tempo todo. Quando ela tentou sabotar a ida ao parlamento, ela ficou com 0 representantes do parlamento. A autocrítica desse setor já foi feita. Entende? Mas lá tem o referendo revocatório, como colocou o nosso professor Maringoni. O referendo revocatório
Veja, é algo muito mais democrático que tem no Brasil ou qualquer outro país. Com 20% você pode julgar o governo. Eu tive na Venezuela, na época, como observador internacional para ver o referendo revogatório do presidente Hugo Chávez. E ele ganhou. Ganhou. Eu fui lá e nós temos 10 parlamentares inscritos e a gente quer ouvi-los novamente aqui, os nossos convidados. Mas eu, como proponente, como eu fiquei muito ansioso, porque eu tive que votar 50 requerimentos sobre a Venezuela, hoje eu só queria finalizar dizendo, deputada Maria Corina, por favor, respeite o parlamento brasileiro. Queria fechar com isso. Obrigado, deputado Ivan Valente. Deputado Duarte Nogueira, como eu anunciei, nós temos 10 parlamentares inscritos formulando perguntas. Se todos pudessem respeitar o tempo de 3 minutos, daríamos condição de nós poder ouvir novamente a mesa. Deputado Duarte Nogueira. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, professores, jornalistas,